Graça e muita paz, amados reis e rainhas, príncipes e princesas. Quando eu falo príncipes e princesas que reinam em vida, Romanos 5,17. E quando eu falo em reis e rainhas, pequenos deuses, aí tem pessoas que se escarnecem, né? Por exemplo, em Salmos 82, João 10, eu falo apenas o capítulo para não falar o versículo, né? Porque a pessoa fica só no versículo, né? Êxodo capítulo 7 e Gênesis capítulo 3. Tudo no começo. Então está dizendo que nós somos pequenos deuses. Isso não significa que a gente vai passar por cima daquilo que Deus já criou, escreveu, pensa, dele não muda. Tanto é que essas coisas foram ditas, são ditas para que de repente você entenda o Deus que você serve, né? Que Ele te deu a escolha de você agir, pensar, sentir como um pequeno Deus, alguém que reina em vida, né? Porque as coisas que você pensa positivamente, elas acontecem, porque Deus está lá em 1 João 3, né? Que assim como você imagina, é. Então, se você sempre reclamar, murmurar e tudo mais, você está trazendo isso para a sua vida automaticamente, né? Não que o caramunhão ou coisa parecida, né? Que o diabo, não, isso não existe. Isso aí é... Deus já nos libertou. Esses dias eu recebi uma pergunta, como sempre, né? São várias, a respeito de como que a gente pode estar afirmando que é uma blasfêmia, que é um, né? Que ser um desviado, que ninguém desigrejado, como que você pode afirmar que Jesus já veio? Bom, primeiro que eu sempre falo aqui a respeito de que como que você vai buscá-lo na igreja, certo? Essa igreja de parede, sendo que você é a igreja e ele mora em você. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Diz que Jesus, ele vive em você, no ressuscitado. Quer ver? Até nos livros que chamam de evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que eu sempre digo também, são livros históricos, apenas históricos. Desde esses livros aí, já está falando a respeito dessa volta, dessa vida de Jesus, que já houve. Vamos lá. Mateus, capítulo 24, a partir do verso 32. Nós vamos ler apenas 2 versos, tá? Mas leia ele por completo, para você entender. Mateus 24, 32. Portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. 33. Da mesma forma, vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que ele está muito próximo, às portas, né? 34. Com toda certeza, eu vos afirmo que não passará esta geração. Os futuristas, né, os crentes evangélicos, protestantes e tudo mais, eles têm, eles jogam sempre para frente, sempre para frente. Veja, o tema desse comentário aqui, dessa resposta, é 50 gerações. Por que 50 gerações? Cada geração, ela consiste em 40 anos, correto? Então, se a gente fizer 5 vezes 4, 20, nós estamos em 2022. E ele não veio até agora, ele não veio. Por que ele não veio? Porque ele já veio, ele já está no seu coração, está na sua vida, ele está em você. Gálatas 2:20, eu vou dizer novamente. Tem muitas outras passagens. Então, quando se fala esta geração, está falando essa geração. Até que todos os eventos se realizem. Outra coisa, vamos lá agora. Nós vamos aqui também em Lucas. Ele também é no capítulo 24. Lucas 24.
esse aí, desde o princípio, você pode ler também. Você tem que ler todo ele, 24 todinho, para você entender o que eu estou falando para você. Mas nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos agora. Nós vamos ver aqui do 33, 24, Lucas 24, do 33 ao 35. Vamos lá. Para ficar bem fácil, Lucas 24, de 33 a 35. E, na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros seguidores com ele, 34, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou, veja, ressuscitou. O que você vê hoje, sei que eu digo, a pessoa que ainda continua no sistema, prega até Jesus na cruz, até ali, só. Mas ele já ressuscitou. Por que você procura entre os mortos aquele que vive? É assim que a palavra diz. Vamos lá. É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Já apareceu a Simão. Vai vendo, presta muito bem atenção. Isso vai de tradução para tradução. A minha King James, mas tem de Jerusalém, tem viva, vida, tem várias traduções. É só você entender. Tem que ler com entendimento, sem o véu, tá bom? Então, os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Jesus aparece para os discípulos. Quer dizer, quando fala a respeito dessa segunda vinda, essa já foi, ele morreu, ele foi, voltou, agora fala a segunda vinda. Não tem a segunda vinda, ele está no seu coração, está na sua vida. Ele cuida de você. Se a doença não bateu na sua porta ainda, é porque ele está cuidando de você, porque você está fazendo alguma coisa. Eu fico triste quando eu ouço, né? Poxa, fulano morreu, Bertano morreu, tá com Covid e tal. 30 anos na igreja. Tem uma igreja se dissipando, que eu conheço, se dissipando. Grande porcentagem dos irmãos pereceram. Tudo porque, sabe, porque esse pensamento escroto, olha, é muito complicado, muito complicado. Então, quer ver? Tem um outro livro também que as pessoas falam. Quando a gente fala a respeito digamos, dessa vinda de Jesus, e as pessoas não aceitam isso, porque ela está com o coração endurecido, né? Ela não tem como, ela não aceita. Sabe por quê? Porque foi pregado isso, foi inculcado isso nela. Ela vive isso aí. Pregaram isso para ela. Cauterizaram. Eu vou contar um negocinho para vocês já. Mas antes, porém, vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Eu já falei que se eu tivesse que dar uma Bíblia para cada um na face da terra, eu daria de Romanos a Hebreus, que são as 14 cartas de Paulo, que Jesus se revelou diretamente a ele, em 2 Coríntios capítulo 12. Ok? Vamos lá. Apocalipse é um livro que para mim é como se fosse um jornal do ano retrasado. Então, como que Cristo morreu nos anos 70, e aqui ele está falando que o ano 95, aí ele fala coisas que já aconteceu. Quando você vai prever alguma coisa, pode acontecer isso aí, então é uma profecia, vai acontecer uma previsão, vai acontecer lá na frente, mas não. Então, só para você ter uma ideia, que nesses livros já falavam a respeito dessa vinda que já houve de Jesus. Eu não estou fazendo, não é heresia, não estou aqui para criticar ninguém, cada um, mas eu só estou mostrando o que está escrito. Porque se você tem aí 300 Bíblias, mas só abre na igreja, sempre falo aqui também, só abre na igreja,
Aí o pastor, ele vai ler, ele vai interpretar como ele quer e colocar medo em você. É medo. Sabe por que medo? Antes, quando você estava, digamos aí, no mundo, quem é que não está no mundo, né? Você ia num churrasco, numa festinha, num casamento, você se reunia com os amigos, ia comer uma pizza, sei lá, tomar uma cervejinha, uma champanhe, um vinho, entrou na igreja, opa, peraí, perdeu os amigos, porque agora você não pode se misturar mais. O interessante não é o que vai, sabe, o que vai dizer quem você é, a sua posição, que eu já sei a minha, em Cristo, não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. Quando você entra na igreja, pronto, aí você já é um cano adestrado, se torna. Você vai ter que se batizar, que já é como se você passasse a experiência e pronto. Você vai dar nome, endereço, telefone, né? O líder da igreja já vai cuidar da sua vida, você pode isso, não pode aquilo. São aquelas 613 leis de Moisés, né? Onde se você cumprir 612 e pisasse na bola em uma, já era lei de Moisés. Você está entendendo? Ninguém conseguiu fazer isso, a não ser o próprio Cristo, que veio para mostrar como se fazia, morreu, ressuscitou e hoje ele vive dentro de você. Apocalipse 1:1. Lembre-se que estou lendo a versão King James atualizada, é que mais se aproxima do original. Isso na minha opinião, é lógico, né? Existem Bíblia Viva, Jerusalém, a mensagem, existem várias aí. Mas vamos lá, Apocalipse 1:1. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve, 50 gerações, não é breve, é em breve. Acontecimentos que em breve devem se realizar e que ele, o Cristo ressurreto, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Apocalipse, hein? Vai vendo. Vamos ler o 2. O qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Dizendo 3. Bem-aventurados os que leem, ou os que deixam o pastor ler, interpreta. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Aí existe uma saudação às igrejas, às 7 igrejas da Ásia. Dá para entender? Existe ainda a igreja de Laodiceia, tem nomes tem um monte, Laodiceia, as 7 igrejas, 7, de Tiatira, 7, mas daquela época. Então a gente tem que prestar atenção. Vocês estão num sistema religioso ainda, essas igrejas de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, Esmirna. Hoje, quando você vê alguma coisa assim, que alguém, uma igreja, eu estou na igreja de Esmirna, Laodiceia. Não, é um nome. Você pode dar um nome a uma empresa que você tem, tal, porque essa igreja de Paredes não passa mais do que é uma igreja. É uma empresa, aliás, né? Essa igreja. Reza e uma história. Quando eu falo história, é que ela não tem comprovação, certo? É história com E. E história é o que já houve, o que já aconteceu. Então, existe uma história de Hitler. Ela não tem comprovação, tá? Não tem comprovação nenhuma. Hitler e a galinha, ou Stalin e a galinha, onde em uma de suas reuniões, Hitler ele pediu para um dos seus colaboradores, né, trazer uma galinha. Aí trouxe essa galinha e tal,
E ele foi arrancando pena por pena dessa galinha, segurando bem firme, então pena por pena, mas arrancou tudo, deixou ela, sabe, como nasceu. Então, ele quer dizer o seguinte, que quando chegou, que ele terminou de arrancar a última pena, sangrando, a galinha estava, né? Aí ele pegou, colocou ela no chão, se afastou um pouquinho, pegou um punhado de grãos, de farinha de trigo, de milho, né? E foi andando pelo salão, jogando no chão, e a galinha ia bicando e comendo. Falou, é bem assim que acontece. Com aqueles que, por um acaso, geralmente usam-se isso com uma ilustração para a política. Mas é isso que o seu líder, os governantes, líderes, é isso que ele faz. Judia de você. Você come o que ele der, entendeu? E vai fazer o que ele fizer. Aí de você, se ele passar em algum lugar e ver você conversando com uma prostituta, ou você, homem, que está no botequim, provavelmente até falando sobre Cristo, ai de você se ele ver. Aí, está desviado. Virou um hélio da vida, tá? É um desigrejado. Não sei, na minha Bíblia não tem essa palavra, desigrejado. Desviado, não existe. Então, essa ilustração de Stalin ou Hitler e a galinha é assim, as pessoas comem o que ele der. Porque elas, sabe, são judiadas, tira tudo dela. Tira a sua personalidade, dignidade, tira tudo dela. E mesmo assim ela continua fiel, ela está indo atrás dele, sangrando, mas está indo atrás dele, comendo o que ele der. O que ele vai dar? O antigo pacto para você? Prega sobre o antigo pacto? E é aquilo lá. Tudo que tem medo. Existe um tripé, que eu chamo de tripé, nessas chamadas igrejas. Medo, pecado e diabo. Primeiro que eu sempre falo que 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, está dizendo que Deus não te deu o espírito de medo, nem de temor. O pecado ele já foi abolido. Entendeu? Não, se você não der o dízimo, o devorador vai entrar na sua casa. Devorador é o seguinte, devorador é um gafanhoto. Transformar um gafanhoto em diabo. Se você não fizer isso ou aquilo, aí você vai para o inferno. Se você colocar no seu busca aí, no seu buscador, pode ser o Google, pode ser o que for, coloca lá o significado da palavra inferno. O que é que vai aparecer para você? Logicamente que existem, né, os católicos, os evangélicos e tal, colocou como um inferno um lugar onde queima, mas ele não passa de sepultura. Eu vou para o inferno, você vai para o inferno. Todos nós vamos para o inferno. Tudo isso é uma questão de figura de linguagem. Linguagem de figura e assim por diante, tanto faz como tanto fez. Ok? Da época. Então, quando se fala em geração 40 anos, não 50 gerações, entendeu? Então, existe, eu já falei, eu não estou aqui para criticar ninguém, né? Cada um, porque eles foram criados para isso também. Agora tem gente que já se embravece comigo, quer me arrancar o pescoço fora, porque a gente prega, a Bíblia, para encerrar, é o seguinte, ela é uma carta, ok? Uma carta você não lê apenas até a metade para você saber qual é o final, o que aconteceu, certo? Então você lê tudo. E você não vai ler uma linha. Por exemplo, que nem eu falei agora, Apocalipse capítulo 1, verso 1. Você não vai ver só isso aí. Para você entender, você tem que ler tudo. É exatamente o que acontece. Então, eu espero que você tenha, sabe, que acorde. Acorda. Deus, ele fala em sua palavra, acorda, meu povo. Acorda.
Então você está dormindo, você está num sono ainda. Você está hipnotizado. Existem homens e mulheres de Deus aí, vamos dizer assim, que, poxa, se sacrificam pelo seu povo. Eles fazem exatamente aquilo que Jesus fez. Então, se você quer dizimar, quer subir um monte, quer fazer tudo isso aí, faça. Mas faça como eles fizeram. Cumpra aí, não os 10 mandamentos só, não. 613, ok? Dízimo, que eles transformaram em dinheiro e alimento. Então vai com um saco nas costas. Você quer viver como Cristo viveu? Não é aquele Cristo judeu? Então usa aí. Você carrega a sua cruz, anda com ela nas costas. Usa uma coroa de espinho. Toma aí, como dizem, né? Uma esponja embebida de vinagre quando você tiver sede. Faça exatamente a mesma. Hoje as pessoas que me seguem, elas são fiéis. E as que ainda não são, com certeza, dúvidas ela já tem. Não porque o Hélio, eu não tenho o dom da retórica, certo? Mas a gente fala exatamente o que está na Bíblia, versículo por versículo. Vamos lá, leia, comprove, ok? Para não dizer que isso veio do Hélio. Seja mais ou menos que nem aqueles berianos em Atos 17:11, que quando Paulo pregava para eles, Paulo ficava sossegado, maravilhado. Não porque ele não gostasse dos demais, mas esse povo de Tessalônica. Quando ele falava, eles iam na escritura, no pergaminho lá para ver se ele estava falando dele ou de Deus. Faça a mesma coisa. Vê se o Hélio está falando dele ou do que está escrito, ok? Graça e muita paz, sempre lembrando que a verdade dói, a dúvida corrói e o sistema religioso, né, a mentira, ela destrói, quando não mata, né? Quando a Bíblia fala de matar o espírito, é quando você está desviado. Eu vou fazer aqui uma pregação, uma palavra sobre que eu sou dessa igreja, graças a Deus. Jesus chama para fora, a igreja chama para dentro. Contraditório, né? Vem para cá, senta aí e vai comer do que eu der e ouvir o que eu... Meu nome é Hélio Gonçalves, para quem não sabe, que tem muita gente chegando. Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça, falando um pouquinho sobre essas 50 gerações que já se passaram e Jesus não veio. Você vai ficar com torcicolo. De olhar para cima, ele não vai vir nas nuvens, não. Lembra quando entraram no sepulcro para procurá-lo? Um anjo apareceu e disse, olha, por que está procurando entre os mortos aquele que vive? Ele vive em você. Até a próxima. Jesus o ressurreto. Foi, e será eternamente contigo e todos os seus. Tenha uma maravilhosa vida. Até a próxima.